Oh, glória a Deus. Deus é bom. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Shalom. Eita, Jonathan, estou achando um pouco sem iluminação aqui. Eu gosto de olhar um pouco a face dos ungidos. Amém? Alguns lá no fundo, não sei se é o ar-condicionado aqui na frente, porque eu também, Jonathan não tem piedade de mim, né? Mas se o problema for esse, Jonas baixa um pouco, e aí quem está aí vem para cá, para ficar mais pertinho. Amém? Graças a Deus. Um final de semana poderoso, na manifestação da glória de Deus, o Congresso das Mulheres por Elas. Um congresso que foi gerado em jejum e oração. E continuaremos esta semana, Lucas, os homens estarão aí durante 7 dias, oh glória, jejuando. A porta da igreja estará aberta aí, manhã, tarde, noite. E teremos um congresso, haverá um congresso aqui, onde os homens também há de avançar, multiplicar muito em nome de Jesus, né, mais do que estão sendo usados por Deus, né, junto com as mulheres que estão fazendo um trabalho lindo para Jesus. Haverá o congresso nosso 4x4, Jonatas, em nome de Jesus, né? Mês de junho agora já vem o aniversário da igreja. E assim, grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Bem, oramos ao Senhor através desse cântico, mas quem essa noite veio falar com Deus face a face e quer nesse momento, né, se quiser estar de pé, sentado, ajoelhado, prostrado, mas fazer um pedido ao seu Deus nesse lugar. Amém? Eu queria que você nesse momento falasse com Deus. Estaremos iniciando uma semana onde haverá respostas favoráveis para a sua vida, para a sua casa, a sua família. Porque Deus é recompensador de todos aqueles que o buscam. Os irmãos também que já estão nos acompanhando, participando da live, façam oração aí onde você está, na sua casa. Né? Obrigado por você participar do que Deus tem feito aqui nesse lugar, e você já é participante também na sua vida. Né? Se quiser, pode digitar deixando o seu testemunho do quanto essas lives têm sido uma bênção para a sua vida, ou deixar também o seu pedido de oração, e que a glória de Deus que aqui está, esteja também na sua vida, na sua casa, na sua família, desfazendo, destruindo o que Deus não construiu, e construindo. Em nome de Jesus, eu oro para que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e sobre a sua casa. Compartilhe para mais alguém. Pai querido, estamos aqui essa noite, Senhor Deus, agradecido pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda há de fazer nas nossas vidas. Aqui nessa casa, da qual foi consagrada como casa de oração, lugar onde, meu Deus, do alto e sublime trono, os teus ouvidos estão abertos à oração feita neste lugar. Estenda a tua poderosa mão, Senhor Deus, para abençoar a vida do teu filho e da tua filha. Traga a resposta, meu Deus, da qual, meu Deus, vem para mudar a história da sua vida. Venha para que o teu nome seja conhecido, meu Jesus, e glorificado através desta bênção, dessa conquista, desta recompensa, acima de tudo, desta mudança de pensamento, de comportamento, meu Deus, que só o Senhor pode fazer, só a sua presença pode fazer na vida de um homem e na vida de uma mulher, uma transformação radical. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero profetizar, Senhor Deus, sobre o teu povo, sobre os que estão aqui neste lugar, sobre os que estão, meu Deus, acompanhando nesta live, uma novidade, meu Deus, em nome de Jesus, que haja algo novo para a glória do teu santo nome. É o que esta noite nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Vai também, Senhor Deus, porque não podemos esquecer as famílias ali, meu Deus, do Rio Grande do Sul, cessa as chuvas, meu Deus,
traga um tempo de refrigério, meu Deus, traga um tempo de bonança em meio a essa tempestade que eles estão vivendo. É certo que muitos voluntários e suprimentos estão sendo levados, mas acima de tudo, Senhor, que a Tua palavra traga avivamento e transformação depois desse caos que houve permissão da Tua vontade naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos para que também haja consolação ao coração, meu Deus, da família de Itael. Em nome do Senhor Jesus, ao coração de Itael, meu Deus, que aprove o Senhor, a sua mãe é falecida, que o Senhor, meu Deus, console o coração desta família em nome de Jesus, e toma, meu Deus, as nossas vidas, enche esse lugar, meu Deus, porque na Tua presença, até a tristeza salta de alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém, glória a Deus, e aplaudir a presença do grande eu sou nesse lugar? Amém? Diga aleluia. Glória a Deus, amém. Noite de bênçãos, amém? Ok, então vamos lá, Ezequiel, hoje seria a leitura do livro de Ezequiel, capítulo, Jonatas, por favor. Ezequiel, capítulo 19, a leitura de hoje, mas eu queria fazer a leitura do livro de Ezequiel, capítulo 14, a igreja já fez essa leitura, Ezequiel, capítulo 14, e o versículo 12, né, sempre fique atento no versículo 12. No versículo 12, tem algo aqui interessante que eu gostaria de ler com a igreja, né, e falar essa noite um pouco daquilo que Deus permite nas nossas vidas. Deus permite situações que nós não gostaríamos, né, que se Ele nos perguntasse, você aceita isso? Você não iria dizer sim. Mas Deus permite. Por que Deus permite? Ezequiel capítulo 14. Ok. Diz assim. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, Ezequiel, versículo 13, Jonatas, ao versículo 14. Filho do homem, quando uma terra, uma cidade, pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão, não para abençoar, estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Quem leu Ezequiel capítulo 14 já não vem um pensamento logo daquilo que tem sido tão comentado nesses últimos dias. Ok, aí o versículo 14 diz assim, ainda que estivesse no meio dela, quantos? Grava esse número, porque esse 3 é profético na Bíblia. Ainda que estivesse no meio delas, estes 3 homens, e não são qualquer homens, porque homem de Deus, homem justo, homem que fala face a face com Deus, homem e mulher, o nome desses homens estão na memória de Deus eternamente. Eu creio que esse homem e essa mulher estão aqui essa noite. Ah, diga amém. Deus pensa em você, viu? E o seu nome também está na boca dele. O seu nome está escrito no livro da vida. Ah, por favor, aplauda o Rei Jesus por isso. Não é um nome qualquer. Ainda que estivesse no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça, livrariam apenas, tão somente, as suas almas. Aqui há homens e mulheres que suas almas foram salvas. Não pelos seus atos de justiça, mas por crer no ato de justiça ali manifesto naquela cruz, por confessar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Suas almas foram salvas. Diga, minha alma é salva. Aconteça o que acontecer, permita o que Deus permitir, a minha alma, ela é salva. Durma e acorde com essa convicção.
que a sua alma em Cristo Jesus, que lhe justificou, está salva. Amém? Pela sua justiça livrariam apenas suas almas, diz o Senhor. Aí o versículo 20, ele continua dizendo assim, mais uma vez. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dessa terra ou desta cidade, que pecou contra o Senhor, que aborreceu ao Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pelas suas justiça. As permissões de Deus. Não há como, Isaías diz que não há como o caco de um barro quebrado, dizer para o oleiro, aquele que tem o domínio, aquele que tem o governo sobre todas as coisas, aquele que é sobre tudo e sobre todos, não há como esse pequeno caco, que é o homem, criação de Deus, querer dizer para o oleiro, aquele que faz o vaso, aquele que nos criou, aquele que nos fez, o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer, o que é justo ele fazer e o que não é justo ele fazer. Então, quando nos deparamos diante de uma situação como em um coletivo, em uma situação de uma cidade, de uma terra de Rio Grande do Sul, há muitos que vão questionar como é que Deus pôde permitir uma coisa dessa. Homens, mulheres, crianças, animais. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Agora, irmãos, a cidade que pecar contra mim, em algumas versões diz, ele vai condenar a idolatria desta cidade. Agora, olhando para a cidade de Salvador, o estado da Bahia, a nação brasileira, está muito diferente do Rio Grande do Sul? Está muito diferente do Rio Grande? Eu vim subindo agora para vir para o culto e passei pelo largo ali embaixo. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, né? Porque é largo, é fácil. E aí uma multidão, Lucas, ali, amaram o palanque, né? Mas não vi ninguém se queixando, dizendo assim, não, hoje a noite está fria, eu não vou para o largo, porque que nada, hoje a noite está fria. Eu não vi ninguém no largo se queixando, dizendo assim, noite de chuva, né? Chovendo eu não saio para o largo. Né? Algumas desculpas que muitas vezes nós colocamos quando vem para a igreja, né? Mas isso aqui é outro caso. Mas você percebe que as pessoas, a maioria, elas buscam mais aquilo que que é contra a vontade de Deus, do que é a vontade de Deus, como nós, homens, que buscamos o reino de Deus e a sua justiça, estamos fazendo aqui essa noite. Como eu sei também que na cidade do Rio Grande do Sul, havia também pessoas há pessoas também que se reúnem em igrejas que também foi levada pela água. Amém? Igrejas parede, porque ainda há um povo lá orando. Amém? Há uma nação também orando. Mas as orações dessa igreja não anulou o que Deus estava decidido a permitir que acontecesse. Ainda que Noé, ainda que Jó, ainda que Daniel orasse, somente eles iriam livrar as suas almas. Mas desses 150 a 200 pessoas que morreram, alguns irmãos nossos morreram. No tempo da pandemia, diante de toda aquela situação, irmãos, o que é que muitos de nós pensávamos? Agora é que vai haver um grande avivamento. Porque a permissão de Deus, diante de todo esse caos, quando terminar a pandemia e permitir que a aglomeração volte, as igrejas estariam lotadas. Quem não desejou, quem não esperou isso diante daquilo, irmãos? Alguns, Deus permitiu que o próprio Covid levasse.
O Covid matou a carne, mas volto a dizer, as suas almas estavam salvas. Aconteça o que acontecer, a minha alma está salva. As águas encheram a cidade do Rio Grande do Sul. Alguns irmãos foram a óbito, mas suas almas estão, é o que importa. Amém? Mas as almas estão salvas. Porém, alguns da Covid, salvos Deus levou, e outros, dos quais nós esperávamos que as igrejas estariam lotadas de pessoas arrependidas pelos seus pecados. Até muitos entre nós que foram, não que morreram fisicamente, mas que morreram espiritualmente lá fora, porque até hoje não voltou para a igreja. E se você é essa pessoa, olha, não volta para a igreja, para a parede não, porque a água pode levar e derrubar isso aqui. Volta para Jesus enquanto é tempo. Porque o que Deus determinar, não tem oração de Jó, não tem oração de Daniel e de Noé, que dê jeito. É porque Deus é mau? É o discurso do ódio? É porque Deus não faz nada sem, diga, propósito. Olha o que acontece quando Deus permite algo assim. O próprio capítulo 14 de Ezequiel, no versículo 23, ele vai dizer, há outros males que ele está permitindo aqui, que nós não vamos ler todo o capítulo, mas o versículo 23 ele diz assim, e sereis consolados, diga aleluia. Vai vir o consolo. Rio Grande do Sul, vai vir o consolo para você. E sereis consolados. Quando? Porque houve a permissão de Deus. Porque há permissão de Deus em situações que são desagradáveis e que nós jamais oraria para que acontecesse. É para que os seus olhos e seus caminhos, seus feitos, sejam vistos. Agora precisa, irmãos, uma coisa dessa acontecer, para que o consolo venha depois que eles vejam os seus caminhos e os seus feitos e saibam que o Senhor não fez isso sem razão. Vocês estão lendo isso aqui, irmãos? E sereis consolados quando virdes o seu caminho, os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor. Porque Deus permite para que haja, diga, arrependimento. Aleluia! Agora é preciso chegar à necessidade de não. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes Ele revelar aos seus profetas. E os profetas têm dito, os profetas têm liberado a palavra, têm evangelizado o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Então, se de uma forma os olhos não são abertos, Deus vai permitir por essa razão, para que eles vejam os caminhos em que eles tenham andado. Isso eu não falo em relação apenas Rio Grande do Sul, porque infelizmente toda a terra. Não precisamos dar detalhes das coisas que estão acontecendo aí fora. Eles estão lá no largo, se embriagando, se prostituindo, se drogando. Mas depois que a coisa aperta, aí vem procurar você para orar por eles. Mas eu tenho certeza que você, ainda mais com o projeto 4x4, tem orado por 4 pessoas e tem alertado essas pessoas, olha, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Amém? Então isso não é uma questão coletiva. Deus trabalhando através da sua soberania, trabalhando para gerar arrependimento a uma cidade. E quando Deus quer trabalhar e tratar de forma específica na vida de um indivíduo, na vida de uma pessoa, e eu pergunto aos irmãos que estão aqui,
Você está vivendo alguma situação em que Deus permitiu, da qual você não jamais pediria: Senhor, eu quero estar nessa luta em que estou vivendo agora. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. O versículo 6. Versículo 6, Jonas. O apóstolo Paulo está dizendo: porque se quiser gloriar-me, né? Não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, deixe que as pessoas façam isso. Aí o versículo 7, ele diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, porque o apóstolo Paulo foi um homem que teve muitas revelações, né? Então, para ele não se achar o tal diante das pessoas, foi-me dado um espinho na carne. Diga misericórdia. Então, para que ele não se exaltasse muito com as grandes revelações, ele não se gloriasse, pois bem, aí Deus permite o quê? Um espinho na carne. Aí os estudiosos vão aí especular que espinho foi esse, e ele não vai dizer exatamente qual foi esse espinho, mas uma coisa é certa: ele teve um momento difícil na sua vida. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, que ele vai chamar de um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Todos os dias aquele espinho na carne dele estava esbofeteando o apóstolo Paulo. Ou seja, naquela luta, ele não experimentava nenhum sabor de vitória, porque quem está sendo esbofeteado é quem está apanhando toda hora. Sabe? Você está numa situação em que você só apanha, ninguém quer estar em uma situação dessa. Pois o apóstolo Paulo estava apanhando muito, porque Deus permitiu um mensageiro, ou seja, a mensagem que estava vindo a ele não era a mensagem do céu, era a mensagem do inferno. Uma situação que ele não queria estar. Então me foi enviado um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Se pergunta, irmãos, o mal é de quem? Os irmãos vão dizer que o mal é do... Vamos lá, o mal é de quem? O mal é do diabo. E o diabo é de quem? Do inferno. Mas o inferno foi Deus quem fez para Satanás, então o inferno não é dele. Aí diz que o mal é do diabo. E o diabo é de quem? Pô, vamos lá, aleluia, o diabo é de Deus. Pode aplaudir, não é heresia não, o diabo é de Deus. Vamos lá, aplauda o Rei Jesus. Coisa louca de se ouvir, né? O que foi que criou o diabo? Deus criou Lúcifer. Está na situação de Satanás. Lúcifer. Está na situação de Satanás, diabo. Mas quem criou foi Deus. E ele não faz nada. E aqui eu trago biblicamente, amém? O embasamento é de Deus. Ele não faz nada que Deus não permita, ou que você dê a permissão também, amém? Mas ele vai bater um papo com Jó, um desses justos que Ezequiel está falando. Olha, está vendo lá Jó, justo, você conhece a história? Deus diz: não, tudo bem, vá, mas você só mexe até aqui, amém? E o próprio Jó vai falar a respeito das ondas, da qual Deus colocou um limite. Ela sobe naquela fúria, mas ela quebra, porque Deus colocou ali um limite. Então, Deus permite, mas há uma razão por trás disso. Amém? Então, não precisa ficar apavorado, não, porque se Deus permitiu, há um limite. Não é o mensageiro de Deus que Deus está mandando. Deus está permitindo um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
Mas o versículo seguinte, ele diz assim, acerca do qual 3 vezes, quantas vezes? Qual é o número? 3. 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Acredito que ele fez campanha, como algumas igrejas, né, do sal grosso, da rosa, de Saronda. Ele fez campanha, sei lá, de tantas coisas aí. Ele botou pano branco, ele botou pano de saco. Por favor, né, isso aqui é só uma conjectura, não está na Bíblia, não. Mas ele jejuou, ele orou, ele fez de tudo. 3 vezes orei para que se desviasse. Repreendeu, amarrou, fez atos proféticos, pisou na cabeça de Satanás, gritou alto, né? Que às vezes as pessoas pensam que o diabo ele sai se você gritar alto, sai. O diabo não respeita grito, ele respeita a autoridade, amém? No nome de Jesus. Pode ser baixinho, Satanás sai. 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Com quem o apóstolo Paulo aprendeu isso? E a quem o apóstolo Paulo está imitando? Pois ele mesmo vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jesus está no Getsêmani. E ninguém quer estar no Getsêmani. Getsêmani é o lugar da prensa, sabe? Lugar onde espremia ali as azeitonas para extrair o azeite, o óleo. Então foi profético aquela madrugada Jesus ali no Getsêmani. Ele vai procurar os seus discípulos para que orassem com ele pelo menos 1 hora. Olha, minha alma está angustiada até a morte, vem? Mas ninguém quer estar com você naquilo que Deus permitiu. Ninguém quer estar com você no Getsêmani. No momento que você está no Getsêmani, sabe qual é a resposta da maioria? Você que lute. E está Jesus lá no Getsêmani. Ele vem uma vez e os discípulos cochilando. Ele vem a segunda vez e os discípulos cochilando. Aí no capítulo 26 de Mateus, depois a gente volta para aqui, Jonas. Capítulo 26, o versículo 44, Jesus mais uma vez vai chamar os discípulos, e os discípulos mais uma vez está cochilando, dormindo. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Dizendo as mesmas palavras. E quais eram as palavras que ele dizia no Getsêmani? Pai, se for possível. Alguém já fez essa oração aqui, irmãos? Está passando por alguma situação que a tua oração hoje seria: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu acredito que você tem orado não só 1, nem só 2, nem só 3 vezes, para que Deus afastasse esse cálice que você está prestes a beber, para que Deus expulsasse esse mensageiro do diabo, esse espinho na carne. Porém, quando Jesus ora na terceira vez, ele não ora a quarta, porque ele percebe que depois de 3 vezes Deus não respondeu, então esse é o momento em que ele se submete, esse é o momento em que ele entende, esse é o momento em que ele reconhece que é a hora em que a vontade de Deus seja feita. O apóstolo Paulo por 3 vezes ora, imitando o seu mestre. Por isso que ele fala, 3 vezes eu orei. Bom, se o meu mestre não orou na quarta, é porque o meu mestre entendeu que aquele Getsêmani era a vontade de Deus. Aleluia! Permissão de Deus para um propósito. Não é o lugar de questionar, não é o lugar de murmurar, não é o lugar de colocar a culpa em Deus. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu me submeto à tua vontade. Eu sei que Getsêmani não é o lugar que eu gostaria de estar. Estou só. Quem eu poderia contar está dormindo.
Já orei mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas eu entendo, peraí, tem um propósito nisso. Eu sei que tudo isso vai redondar para a sua glória, porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Voltando a 2 Coríntios, capítulo 12, agora lemos o versículo 8, não foi isso, Jonas? O apóstolo está orando durante 3 vezes, aí o versículo 9 vem a resposta de Deus, e disse-me, a minha graça te basta. Diga aleluia. Oh, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça do Senhor basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei, não nas revelações que eu tive, não nas minhas conquistas, não na minha prosperidade, mas eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo só habita naqueles que vai passar por Getsêmani, só vai passar por vales, por situações difíceis da qual Ele permite. Os irmãos sabem da luta que ainda estou vivenciando com a pastora Aline, só que agora já está fase final. Agradeço os irmãos que têm orado, que não dormiu, mas algumas experiências sobre orar por enfermos, pela graça de Deus, após eu orar, vi cegos enxergar. Uma senhora tirou 2 aparelhos, colocou na minha mão, porque dizia que estava ouvindo. E tantas outras curas e milagres que no decorrer do meu chamado eu tenho vivido. Coisas que, de tão vivenciadas, se tornou tão natural. Ora, é só mais uma enfermidade. Em nome de Jesus, seja curada. Uma vez, nada. Em nome de Jesus, seja curada. Segunda vez, nada. Em nome de Jesus, seja curada. Confesso que não orei só 3 vezes. Intercessores, atos proféticos, unção, de tudo. E a pastora Aline, ainda diagnosticada. Eu entendi, é Deus, o Senhor está permitindo. Há uma razão sobre isso. Primeiro, para que haja, diga, arrependimento. Segundo, para que haja fortalecimento. Fortalecimento. Já diz o ditado aí que aquilo que não nos mata, nos fortalece. Nos fortalece. Fortalecimento. Entendi. Getsêmani, propósito de Deus. Espinho na carne, mensageiro do diabo. Não vou me gloriar pelas curas, pelos milagres? Vou muitas vezes terminar de ministrar e alguém, puxa, mas que palavra maravilhosa. Mas eu vou me gloriar nessas situações da qual eu me vejo totalmente impotente, insignificante e dependente de Deus. E é nisso aqui que o poder dele habita. Aí o versículo próximo diz assim, Jonatas, olha que lindo. Por isso sinto prazer. Como sentir prazer nessa luta que você está vivendo, irmãos? Como o apóstolo Paulo entendeu isso? Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias.
nas necessidades. Parece um papo de masoquista, né? Nas necessidades, nas perseguições, é onde eu sinto prazer. Onde? Nas angústias, por amor de Cristo, nisso que você está vivendo, que eu sei que você está passando. E olha para um lado, olha para o outro, ninguém. Olha para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Aplauda ao Rei Jesus por isso. Por quê? Por quê? Você se sente forte quando as coisas estão acontecendo, quando você ora, os milagres acontecem, quando você ora, as portas se abrem, quando você vê a conta bancária, né? E eu profetizo que isso seja algo tão real na sua vida, cada dia mais. Você se sente forte quando a família está completamente 100% estruturada, não é? Casamento, o relacionamento de pais e filhos, né? Sabe, aquele lar dos sonhos, né? Aquela paz. Mas de repente as coisas não estão segundo o que você desejava, e você vai, sabe, ficar meio assim na interrogação, mas meu Deus, por que tudo isso? E aí você se sente fraco. Mas o apóstolo Paulo, sentindo prazer em tudo isso, ele vai dizer, porque quando eu estou fraco, é nesse momento que o poder de Deus vem para nos aperfeiçoar juntamente nas nossas fraquezas. Então, por mais que você pense que você está fraco nessa situação, eu tenho certeza que você está bem melhor do que antes dela. Eu tenho certeza que você está muito mais forte do que você pensa. E você vai perceber isso na sua trajetória. Porque a experiência que você traz nessa luta, ela te fortalece para lutas maiores que virão. Porém, todas elas, acima de todas elas, o Senhor te fará mais do que vencedor. E na área em que Deus te consola, na experiência que você tem nessa consolação, você vai consolar a outros. Então, tenha prazer e agradeça a Deus pela luta, pelo deserto, pela aflição, pela perseguição, pelas injúrias, pelas calúnias, ou, sei lá, o nome que você der aí. Isso está ajudando a você ser melhor, diga amém. Isso está te levando para o caminho da humildade, do arrependimento, diga amém. Isso está lhe fortalecendo, diga amém. E como Jesus no Getsêmanis, isso está levando a você a conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quantos recebem essa palavra com prazer? Vamos ficando de pé em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Você que está na sua casa, receba essa palavra também. Amém? Não se ausente do Getsêmanis, não se ausente do deserto, né? Não fuja do propósito de Deus, né? Do cálice que Ele está permitindo, porque haverá uma glória maior sobre a sua vida. Eu sei que você tem muitas razões, eu sei que você tem muitos questionamentos, mas é justamente nesse lugar onde você não quer estar, é nessa situação onde você não quer viver, é justamente aí aonde o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Deus não está indiferente das coisas que estão acontecendo na sua vida. Algumas Ele permitiu, outras você mesmo permitiu, mas Deus está te dando lugar para arrependimento nessa noite, humildade nessa noite. Isso serve para quebrar o seu orgulho, amém? Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Quando o apóstolo Paulo reconheceu que nessa fraqueza o poder de Deus é aperfeiçoado nele, aí sim, que ele se tornou, né, o grande homem que ele foi. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Faça uma oração ao teu Deus nessa hora, né? Se houve algum questionamento, alguma murmuração, sabe, e você não estava entendendo o processo que você está vivendo, né? Você pode ter lançado
transferido culpas, quando na realidade foi Deus agindo nos mínimos detalhes de todas essa situação. Há uma razão e há um propósito. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Amém? Tire os olhos do que você julga destruição para a sua vida e firma os teus olhos em Jesus Cristo. Tire os olhos de quem lhe traiu, de quem lhe magoou. Tire os olhos de quem lhe frustrou. Em tudo isso aí Deus está para te fazer muito melhor. Em nome de Jesus. O consolo virá. Ele disse na sua palavra, ele prometeu: vivo eu, diz o Senhor, que eu consolarei esta cidade. Depois desse caos, consolarei. Ele tem um consolo para a sua vida. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A tua recompensa virá. O raiar do sol da justiça virá, enquanto uma duradoura noite de choro. Há um limite determinado. Não vai ser sempre assim. Há um limite determinado. Ei, que nevassara manda basu de comanarabasúbia. Urabandabassura mandarai. Não posso garantir que o limite seja hoje, porque está segundo a vontade dele, nos planos dele. Mas viva como se hoje fosse o dia do basta, do limite, nessa situação do qual Deus permitiu na sua vida. E não se preocupe que você está sendo fortalecido nela. O diabo não tem poder e autoridade para fazer além do que Deus permitir. Ele trabalha para Deus. Ele trabalha para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, obrigado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, Senhor, porque o Senhor está comigo. Tira o medo. Tira a crise de ansiedade, Senhor. Tira a preocupação demasiada. E dá descanso a corações aqui, meu Deus. Traga paz interior, Jesus. Abre os olhos para que eles vejam que nesta fornalha há um quarto homem andando nela. Abre os olhos para que eles vejam que nesta cova o teu anjo já fechou a boca dos leões. Abre os olhos, meu Deus, para que vejam que as aflições momentâneas nessa terra não se compara com a glória que está por vir para a vida daqueles a quem o Senhor ama, dos quais todas as coisas cooperam para o bem, Senhor. Pois o Senhor não é um pai mau. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. E nós descansamos nesse amor. Nós descansamos nesse cuidado. Nós descansamos, Senhor. Nós descansamos em Ti. Em Ti colocamos toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, Senhor. Porque em vão é o socorro dos homens, mas o Senhor é um Deus bem presente nos dias de angústia. Muito obrigado. Que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. Que esta semana seja uma semana de boas notícias. Que os Teus anjos protejam os Teus filhos, Senhor, ao entrar e sair, assim como todas as famílias aqui representadas. Que seja uma semana de milagres, a manifestação da Tua glória, do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
E se você trouxe a sua semente, a sua oferta, você pode nesse momento, honrando ao teu Deus, né? Nesse momento, finalizando esse culto poderoso, amém? Adorando ao Senhor, né? Se há o louvor, quem tem louvor, canta, quem tem salmos, pode salmodiar. Deus é bom o tempo todo, amém? Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor é a luz do mundo, Deus. É a brilhante estrela da manhã. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite, Pai. O teu poder, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Deus. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes em Ti, independente da luta, da situação. Oh, meu Deus. Tu és a luz do mundo, brilhante estrela da manhã. És o Cordeiro Santo, se entregou para nos salvar. Hoje assentado em teu trono está. És o leão da tribo de Judá. Teu reino sempre prevalecerá. Jesus, Jesus, tão poderoso és, me prostro aos teus pés, junto com os anjos canto, Santo, Santo é o Senhor. Tão poderoso és, me prostro aos teus pés, junto com os anjos canto, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Deus abençoe a todos, aos que participaram também dessa live, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito estejam sobre todos em nome de Jesus. A semana de vitória.